dia, terceiro ano! Hoje vamos estudar matemática e vamos falar de um assunto um pouquinho diferente da divisão que a gente viu. Porém, a gente vai acrescentar também ainda a divisão nesse assunto, tá? Só que a gente vai falar ele de uma outra forma. Vamos falar sobre metade, terça parte, e outras partes. Então, o que são essas outras partes? Quarta parte, quinta parte, sexta parte, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Lembra que na aula passada a gente viu a divisão? Como que funcionava a divisão? Dividir em partes iguais. Ah, eu tenho duas balas. Eu quero dividir entre duas crianças. Eu tenho uma criança aqui e outra criança aqui. Vai dar uma bala para cada um. Então, 2 dividido para 2. Eu tenho 2 na tabuada de 2? Tenho. 2 vezes 1 igual a 2. Então, eu vou dividir uma para cada. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Quer dizer que 2 menos 2 é igual a 0. Não sobrou bala nenhuma. Foi dado uma para cada criança. Tá? E se eu tivesse duas balas para dividir para duas crianças, ficaria já diferente. Eu tenho agora 4 balas para dividir para duas crianças. Então, vou descobrir qual o número que eu tenho na minha tabuada que dá 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 igual a 4. Então, eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 4 é igual a 0. Não sobrou bala nenhuma e deu 2 balas para cada criança. Então, isso é a divisão. Agora, nós vamos entender o que é a metade, o que é a terça parte, o que é a quarta parte, a quinta parte, assim por diante. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. Eu quero saber a metade dessas 6 bolinhas. Qual que é a metade? Opa! Se eu quero saber a metade, eu tenho que dividir ela em duas partes. Então, eu tenho aqui 6 e vou dividir ela por 2, porque eu quero saber a metade. Quando eu digo metade, é que eu vou dividir em duas partes, tá? Então, eu divido por 2. 6 dividido por 2, 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Eu já sei que a metade de 6 é 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. O meu resultado aqui de baixo é a metade da quantidade que eu tenho. Então, se eu tenho 6, qual que é a metade de 6? 3. Então, fazendo a divisão, eu descubro qual é a metade. Sempre o número que dá aqui é o meu resultado, né? A terça parte, eu vou utilizar o número 3. Metade, ela foi dividida em duas partes. Terça parte, dividida em 3 partes. Se eu dissesse quarta parte, eu divido em 4 partes. Então, a quantidade que eu divido é o número que eu divido a quantidade que eu tenho aqui. Então, se eu quiser descobrir a terça parte de 9, por exemplo, eu vou ter que dividir por 3. Eu tenho 9 dividido por 3. Eu tenho 9 na tabuada do 3? Tenho. 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. Então, eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9 e não sobra nenhuma bolinha. 9 menos 9, 0. Então, qual é a terça parte de 9?
A terça parte de 9 é 3 bolinhas de quantidade. Então, eu dividi em 3 partes, né? Então, se eu não quisesse fazer o cálculo e apenas a contagem, a prof vai mostrar diferente para vocês. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a terça parte? 3. A terça parte de 6. Eu vou dividir em 3 partes. 1, 2. A terça parte de 6 bolinhas é 2. Eu dividi em 3 partes de 2 bolinhas. Então, olha só, eu tenho 6 bolinhas dividido para 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, olha aqui a minha resposta. 3 vezes 2 igual a 6. 6 menos 6, 0, porque não sobra nenhuma bolinha. Então, eu sei que a terça parte de 6 é igual a 2. E é assim que a gente faz a terça parte, a metade, a quarta parte, a quinta parte. E aqui no livro, vocês vão ter que fazer isso. Tem as imagens que o livro traz e vocês devem responder de acordo com a divisão que a gente tem que fazer. Lembrando que para fazer a divisão, a gente pode usar esse símbolo ou esse símbolo aqui, qualquer um dos dois, tá? Então, vocês devem responder as questões propostas. Porém, a gente pode utilizar não só a divisão para fazer a representação das partes. A gente pode usar também a adição e a multiplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a divisão pronta e eu posso fazer a minha adição. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. 2 mais 2 mais 2 igual a 6, né? Ou eu posso fazer a multiplicação. Eu tenho 2 aqui e divididos em 3 partes. 2 vezes 3 igual a 6. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui. Aqui ele pede a terça parte. Vocês vão dividir em 3 partes. Vamos dividir primeiro a quantidade. Vocês vão ter que ver quantos biscoitos tem. Tem 12 biscoitos divididos por 3, porque ele pede a terça parte. Então, vocês vão dividir 12 por 3 e ele vai dar o resultado. Depois, vocês vão separar a quantidade e vão somar 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Depois, multiplicar 4 vezes a quantidade, que é a terça parte. 4 vezes 3. Tá? Que vai dar 12 também. Então, podemos fazer dessas 3 formas a representação das partes. Porém, nas próximas páginas, ele pede somente a divisão e o relato aqui, né, da quantidade que dá as partes. 1/3, 1/4, né? Então, depois, aqui na página 11, 12 e 13, vocês devem observar as questões. Na página 13, ele ainda pede a metade, a terça parte e a quarta parte. Lembrando que ele mostra tudo isso que a prof mostrou aqui para vocês, ó. A quantidade e como que a gente pode dividir. Para gente identificar a composição da divisão, ela tem alguns nomezinhos. A prof vai representar uma aqui para vocês. Por exemplo, nós temos... Então, aqui no nosso livro, nós vamos resolver utilizando a divisão de parcelas iguais também. Se ele pedir para mim dividir, por exemplo, aqui, né? Nós temos as moedas que serão doadas, que ele vai dividir para 2 pessoas. Vai dividir para a Júlia e para o Pedro. A gente vai pegar o total de quantidade e ele pede para que a gente divida entre a metade. A gente vai dividir a quantidade por 2. Aqui, ele está dizendo que a gente vai dividir em 4 partes. Então, a gente vai dividir o total de moedas, né, por 4, ok? E aqui ele fala, né, um pouquinho sobre o que é essas partes. Se ele pede para mim dividir, para mim descobrir o terço, eu divido por 3. Se ele pede para mim descobrir a quarta parte, eu divido por 4. Se ele pede para mim descobrir a 10ª parte, eu divido por 10.
tá? Por exemplo, a prof tem aqui 20 bolinhas. O professor vai dar um exemplo, não vai desenhar todas, tá? 20 bolinhas e eu quero saber qual que é a 10ª parte dessas bolinhas. Eu vou dividir o 20 por 10. Então, eu sei que 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Então, não sobra nenhuma bolinha. Qual é a 10ª parte de 20? A 10ª parte de 20 é 2. Quer dizer que eu tenho que tirar de 2 em 2 bolinhas para conseguir dividir em 10 partes, ok? A ideia é a divisão de partes iguais, como a gente já falou. Então, aqui ele fala um pouquinho disso, que se eu quero dividir na 5ª parte, eu tenho que dividir por 5. Na 4ª parte, eu divido por 4. Na 10ª parte, eu faço como a prof fez aqui, divido por 10, tá? Então, vocês devem responder as questões propostas, observando sempre o que ele está pedindo. Metade, divide por 2. Terça parte, divide por 3. Quarta, por 4. Observem o que está pedindo e façam a representação. Lembrando que podemos fazer essa representação, né, por soma, multiplicação e divisão, como pede ali o nosso livro. Finalizamos por aqui, então. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!